E aí, pessoal da terceira etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos de Picos, graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Ciências Humanas com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula, então, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, explorando aí a partir da página 218, a partir desse tópico, a redefinição dos papéis. Como nós sabemos, pessoal, era muito comum, até pouco tempo, nas relações familiares, estas relações familiares serem marcadas pelo respeito, à autoridade do pai, porque ele era tido como chefe da família, uma tradição aí paternalista. Ou seja, como nós sabemos desde os primórdios, até pouco tempo, era sim o homem que tinha essa figura de ser o pai da família, de ser quem sustentava a família, somente ele. Então, desde muito tempo se criou essa visão paternalista, como o homem, o sustentador da família, quem trazia o sustento da família, da casa. Então, sim, as famílias comumente eram assim constituídas, com essa visão paternalista. E aí, pessoal, uma outra coisa importante é que, como o homem ele era então o responsável por sair de casa para ir trabalhar e trazer o sustento, então o homem ele impunha dentro de sua casa, as regras, as normas que deveriam ser seguidas e respeitadas tanto pela mulher quanto pelos filhos, tá certo? Mais uma demonstração de uma sociedade paternalista, onde sim o homem, como vocês podem ver aí nessa imagem de cima, ao centro, demonstrando essa autoridade, sobre a família, sobre a esposa, porque era ele que sustentava tudo isso, tá bom? Uma outra coisa então, pessoal, era a questão da função da mulher. E aí? Como é que ficava então a mulher nesses tempos em que a sociedade era paternalista, em que o homem era que tinha que sair de casa para trabalhar, para trazer o sustento, consequentemente a família deveria obedecer às normas impostas pelo pai, pelo homem. Como é que ficava então a mulher, pessoal? Quais eram os papéis das mulheres nessas famílias paternalistas? Então, o papel das mulheres, pessoal, era de geralmente serem donas de casa, de ficarem em casa cuidando dos afazeres, a limpeza da casa, o almoço, a janta, como também cuidar dos filhos e do marido. Essas eram as suas tarefas. Então, até pouco tempo, a mulher era educada para ser dona do lar, ficar em casa, cuidar dos filhos, do marido e, consequentemente, dos afazeres domésticos. Como eu disse, lavar a casa, lavar a roupa, fazer comida. Ou seja, era simplesmente, óbvio que todo esse trabalho não é simples, mas, infelizmente, tinha que apenas ficar em casa, cumprindo somente essas tarefas, sendo que o homem era o único responsável pelo trabalho e pelo sustento, tá certo? Mas, com as mudanças que o mundo vem sofrendo, principalmente nas últimas décadas, cada vez mais mulheres elas estão saindo desses muros, dessas casas e se dedicando ao estudo e, consequentemente, se tornando independentes. E aí, a partir do momento em que muitas mulheres se lançam ao estudo, se lançam à independência a partir do trabalho, as tarefas passam a ser agora compartilhadas. É muito comum hoje você ver famílias onde sim, as tarefas entre o homem e a mulher dentro da casa são compartilhadas, como a criação dos filhos. Mulheres saem para trabalhar e o filho fica sendo cuidado pelo pai. Ou seja, assim é comum hoje em dia observarmos então a existência desse compartilhamento na execução das tarefas domésticas, não é? O homem também pode lavar, limpar a casa, fazer os trabalhos domésticos enquanto a mulher está trabalhando, ou em outro momento o homem trabalhando, a mulher no serviço doméstico. Ou seja, assim, pessoal, esse compartilhamento, essa divisão das tarefas entre os homens e as mulheres, principalmente no que diz respeito a cuidar do filho, é uma coisa que comumente nós observamos, vemos hoje em dia, tá certo, pessoal?
E aí nós podemos dizer, né? E por que isso mudou, né? Por que isso mudou? Nós podemos perguntar, né? Por que isso mudou? Aí a gente pode afirmar, pessoal, que se hoje as tarefas domésticas elas são compartilhadas entre homens e mulheres, é porque a mulher ela ganhou espaço no mercado de trabalho. Se nós observarmos aí na história, por exemplo, lá no início do século XX, as mulheres brasileiras elas não tinham participação nenhuma na sociedade praticamente, não tinham direito a voto, não tinham nenhum direito de estudar, simplesmente eram educadas pelos pais para ser uma boa esposa. Ou seja, era esse tipo de educação que a mulher tinha lá no início do século XX e inícios aí, e muitos anos depois do século XX. Então, pouco a pouco, é que as mulheres vieram, então, ganhando muitos direitos. E, óbvio, justos direitos. E, consequentemente, nós podemos ver ali, por exemplo, em 1934, teve sim uma Constituição no Brasil que permitiu o direito de voto às mulheres. Olha que grande conquista. Mas, atualmente, pessoal, as mulheres passarem a ocupar os mesmos cargos dos homens. Por exemplo, gerente de empresa. Era raro você ver uma gerente de empresa. Você só via homens executando gerência. Mulheres não serviam para executar. Era a visão do passado. Mas hoje vocês veem tanto mulheres comandando empresas como homens comandando empresas. Então, é graças a essas mulheres que saíram desses muros, que foram estudar, que foram desbravar, consequentemente, conquistaram esse espaço de hoje estar no mercado de trabalho e dentro da família, compartilhando as tarefas domésticas com seus maridos, com os homens. Ok, pessoal? Então, vamos concluindo nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.